Fique agora com a entrevista e o tema: Vida acelerada, hiperatividade e ansiedade, desafios modernos. Olá, é bom ter você conosco no nosso bate-papo, na nossa entrevista de hoje. O tema: por que a nossa sociedade anda tão agitada? Conosco aqui, Marcelo Garcia Colling, que vocês já conhecem. E se vocês não conhecem ainda, acessem o nosso site, avidaemfoco.com.br. Lá nós guardamos todo o acervo dos programas que foram ao ar nos meses anteriores. Marcelo, uma alegria você de novo conosco. Olá, satisfação. É bom entrevistar você. Então, Marcelo, o tema é uma sugestão de telespectadores, né, abordar esse momento em que vivemos. Corre. Agitação, hiperatividade, droga para controlar a hiperatividade. Eu vou começar trazendo uma informação e você deve conhecer mais do que eu, inclusive. Eu lia 2 obras do espírito Joana de Ângeles, que se especializou nessas abordagens de natureza psicológica. E um livro de 1999, e um outro livro de 2007. Vida, Desafios e Soluções e Atitudes Renovadas. Num, ela diz que nós, ou pelo nosso psiquismo, passam cerca de 60 mil pensamentos por dia. Eu já achei demais, né? Não tive nem condições de contar. No outro, publicado quase 10 anos depois, ela fala que são 95 mil pensamentos por dia. Então, Marcelo, talvez isso seja reflexo. Não sei, você é que vai dizer. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, ela é uma análise mais histórica, né, do contexto que nós vivemos hoje e do que nós vivíamos há mais de um século. Quais são as principais diferenças entre a nossa vida atual, social, né, a nossa civilização atual, e aquela que era vivida 100, 200 anos atrás? É claro que são muitas diferenças, né? Mas eu gostaria de destacar uma que tem muito a ver com esse nosso corre-corre e essa nossa agitação. Nós estamos falando de uma comparação entre a vida antes da Revolução Industrial e depois. A Revolução Industrial, a gente sabe, tem a ver com a máquina a vapor na Inglaterra e veio para melhorar os processos de manufatura. Mas parece que, ao mesmo tempo em que a gente começou a fazer camisas de uma maneira sequencial e industrializada, começamos a fazer peças de automóvel de uma maneira sequencial e industrializada, nós começamos a querer industrializar tudo na nossa vida. Então hoje a gente vive relacionamentos que são industrializados, para os quais você espera uma linha de montagem, você espera já um padrão de qualidade pré-estabelecido e precisa se encaixar ali. Se não encaixar ali, não passou, precisa ser eliminado. Então nós vivemos um pensamento industrial para tudo e a gente quer estabelecer relações com base em regras que fazem sentido quando a gente está trabalhando com produtos e não com pessoas. Então nós queremos criar filhos industrializados, ter cônjuges industrializados, nos relacionamos com os colegas de trabalho de uma maneira muito industrial. Então, a gente tira a pessoalidade, tira o espaço da individualidade no mergulho do pessoal para assumir essa visão mais distante, fria, que a indústria, mesmo que as grandes linhas de montagem, trazem. E daí a gente sofre muito por causa desse vazio que naturalmente vai sendo gerado e que a gente não consegue preencher com a quantidade, apesar do desespero de querer preencher com quantidade isso. Você acha, Marcelo, que o fato de industrializarmos muitos processos produtivos também deu mais tempo ao indivíduo? E talvez ele não tenha conseguido lidar com esse tempo que sobra? Sim. Apesar de se achar tão ocupado o dia inteiro? Como é que é? Essa informação que o espírito Joana de Ângeles, que você acabou de citar, traz para nós no Vida, Desafios e Soluções, que há um plano providencial nisso. A maneira que nós não precisamos mais nos preocupar com produzir coisas básicas à nossa subsistência, e dela cita lá também a conservação, hoje muito mais simples, né? Com geladeira, o preparo das coisas, é para que sobrasse tempo. Tempo para que nós nos preocupássemos com as coisas verdadeiramente importantes. E esse tempo tem sobrado, e você sabe muito bem também da transacional, né, da análise transacional, que tempo nunca sobra. A gente precisa fazer alguma coisa com o tempo, porque uma coisa que dá desespero é ter tempo sobrando. Então, a gente não sabendo o que fazer com aquele tempo, começamos a jogá-los em atividades que não nos satisfazem. E daí a gente começa a matar o tempo.
Então a gente criou uma alcunha que é uma alcunha até muito interessante. Tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro, mas tempo é um recurso. E é um recurso finito. Não volta mais. O tempo, a utilidade que a gente dá para o tempo, a gente deu e aquela está marcada por isso. E daí tem uma mensagem que o Espírito Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, traz na abertura do livro Caminho, Verdade e Vida. Que Paulo de Tarso está dizendo assim aos romanos: aquele que faz caso do tempo, do Senhor o faz. Porque quem nos dá a oportunidade de ter tempo na vida? É Deus. E ele diz que quando a gente usa o tempo de qualquer maneira, é como se a gente dissesse para Deus: ó Deus, isso que você fez para nós, eu trato isso de qualquer maneira. É como quando a vovó prepara um bolo para a criança com todo carinho e bota lá os confeitos que ela prefere, deixa aquilo bonitinho, com uma cara de um bichinho, e a criança olha, isso aí, a hora que eu quiser eu como, ou faz o que quiser, ou joga num canto. Poxa, como é que a vovó, né? Eu não estou fazendo isso só para o bolo, eu estou fazendo para quem me deu o bolo também. Então Paulo está dizendo, quando você faz pouco caso do tempo, quando você usa o tempo de qualquer jeito, quando você mata o seu tempo, você está matando oportunidades divinas. Você está dizendo para Deus: ó Deus, você deu isso para mim, mas eu faço disso o que eu quiser. Há um autor, Marcelo, não sei se você gosta dele, mas chamado Eric Berne, por exemplo, que lida com essa questão da necessidade que o indivíduo tem de preencher o seu tempo. Tem que preencher. Se sobra tempo, ele precisa dar conta, porque lidar com a rotina, lidar com a solidão vão gerando uma ansiedade enorme. Então é uma fome básica. Ele diz assim também, que as pessoas mais bem remuneradas da nossa sociedade hoje são aquelas que estruturam o nosso tempo. Então, apresentadores de TV, apresentador não eu, né? Mas apresentadores de TV que ganham lá milhões por mês para estruturar o tempo, saciar uma sede. Artistas, jogadores, né, desportistas, todos empresários. Todos estão dando um sentido aparente ao tempo, né? Aquele que consegue você fazer sentar e não ver passar 2 horas, né? Poxa, passou 2 horas, eu nem percebi que essas 2 horas tinham passado. Porque a gente está muito acostumado a pensar na ansiedade enquanto falta de tempo. Sim. E não pensamos que a ansiedade geralmente é um reflexo do excesso de tempo. Não tempo contado no relógio, mas é o excesso de um tempo que eu não sei como usar. Mas nós vamos, acho que, ter que explorar melhor essa ideia. Vamos explorar. A gente vai fazer um breve intervalo e vai voltar com esse assunto, porque eu tenho algumas perguntas ainda para a gente tratar. A gente já volta. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Não saia daí. Você está assistindo o programa Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema Vida acelerada, hiperatividade e ansiedade, desafios modernos. Estamos de volta. Marcelo, estou ansioso para continuar a conversa. Você falou, e isso me deixou intrigado, né? Que não é a falta do tempo, mas o excesso do tempo que tem causado esse impacto, tornado as pessoas ansiosas, perturbadas. É porque, veja, às vezes a gente passa o dia inteiro com a agenda lotada. Corre para cá, corre para lá, deixa o filho, pega o filho, vai no trabalho, busca uma coisa, passa no mercado e tal. Chegou em casa esgotado porque correu o dia inteiro. Daí você senta com a esposa para tomar um café, a esposa olha para você e pergunta: ei, Marcelo, como é que foi seu dia? Eu não fiz nada. Como assim não fez nada? Correu o dia inteiro, fez 1 milhão de coisas e não fez nada. Então, é desse excesso de tempo que eu falo. Porque tem sobrado tempo no qual não é feito nada. Então, não basta eu preencher o meu dia de atividades para fazer. Eu tenho que ter atividades que sejam significativas. Então, como a gente tem lotado o nosso tempo com coisas que não consideramos, no fundo, tão importantes assim, daí a gente fica com essa sensação de que não está aproveitando o nosso tempo. A nossa consciência começa a nos cobrar. Que diferença você fez hoje? Porque aquilo que dá gosto de contar é quando a gente fez a diferença. Seja na nossa vida, porque a gente aprendeu uma coisa diferente, muito importante, muito interessante, que vai mudar a nossa maneira de agir ou de pensar daqui para frente. Seja na vida de uma outra pessoa, que eu pude ser útil, que eu pude de fato auxiliar. Essas são as coisas que fazem o nosso tempo ter valido. Então a gente tem tido tempo que não vale a pena. E esse excesso de tempo vai dando mais ansiedade, porque a gente sabe que, no fundo, a vida é curta, passa rápido e que nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus bota na nossa mão. E a gente vai acumulando o gasto, o desperdício desse tempo, e isso vai nos deixando ansiosos. Joana de Ângeles, que a gente já citou, né, que faz diversas abordagens psicológicas,
faz uma abordagem que eu considero muito interessante a respeito da ansiedade. Ela diz que frequentemente a pessoa que está com essa pressão, porque a ansiedade é uma pressão interna. A ansiedade tem a ver com a adrenalina, a ansiedade tem a ver com a nossa necessidade de fazer coisas. A pessoa que está ansiosa, no fundo, ela está sentindo falta de fazer alguma coisa realmente significativa. A ansiedade é Deus conversando conosco de novo. Lembra que lá atrás, no começo, quando a gente falou um pouquinho sobre a depressão, a gente disse que Deus estava falando conosco. Primeiro programa. No nosso primeiro programa que foi ao ar sobre a depressão, Deus estava dizendo que nós deveríamos rever os nossos princípios. Quando a gente está muito ansioso, Deus está dizendo para nós assim, você precisa colocar em prática as coisas. Você já sabe o que precisa fazer e não tem mais o direito de ficar parado. Então começa a bater aquela angústia. Eu preciso fazer alguma coisa, Daí a pessoa não dorme, não come, não pensa direito porque precisa fazer alguma coisa. Então é sim a hora de colocar atividades em prática. Colocar os nossos talentos para funcionar. A gente sempre fala, cristãos, da parábola dos talentos. Não podemos enterrar o talento, a gente não aguenta ver o talento enterrado. É hora de desenterrar os talentos e fazer com que eles se multipliquem em favor dos outros. Então a ansiedade é um convite à ação. É uma energia que eu chamaria de centrípeta. Enquanto que a depressão é uma energia, aliás, centrífuga. Enquanto a depressão é uma energia centrípeta, que te traz para dentro de você, a ansiedade está te convidando a ir buscar o mundo, a ir colocar em prática aquilo que você já tem dentro de você. Tá, Marcelo. A gente vai querer perguntar ainda sobre as crianças hiperativas, sobre se os pais têm responsabilidade, mas você fez ali uma citação. As pessoas acreditam que a vida é curta. Isso é um valor, é um paradigma do materialismo, né? Uhum. Você acha que essa crença, que é uma crença equivocada, que a vida é curta, também tem gerado um pouquinho de perturbação? Essa crença ela pega tanto porque ela tem um fundo de verdade. A gente sabe qual é a dificuldade para programar uma reencarnação. A gente sabe que quando o corpo morre, nós não morremos enquanto espírito, mas morrem várias oportunidades junto com o nosso corpo. Né? Por mais que de vez em quando a gente reclame disso ou daquilo, mas ter esse determinado emprego, essa determinada família e esse histórico educacional que a gente tem, vai ser difícil reunir de novo. Então a gente sabe que tem uma oportunidade de ouro na mão e que vai ter dificuldade de fazer. Por merecer de novo tantas concessões, às vezes, que são colocadas na nossa mão. Então, a vida é curta? Sim, a nossa oportunidade de encarnação é curta. Então, a gente só tem que entender melhor isso. Não estamos falando que a gente, então, deve fruir dos prazeres materiais. Porque se a vida é curta, nós temos que aproveitar para semear coisas que possamos colher para a eternidade. Então, a minha passagem por aqui é breve. Mas eu vou colher os frutos do que eu faço aqui durante muito tempo. Então, eu tenho que cuidar muito bem com o que eu estou semeando. E nessa nossa ansiedade, já trazendo um pouco essa questão dos pais, nós estamos preocupados com os nossos filhos, né? Em construir um futuro para eles. Então, eu acho que nós vivemos uma sociedade de crianças agitadas, não necessariamente crianças hiperativas. Sim, existem crianças hiperativas doentes, como existem crianças que têm diabetes, como existem crianças que têm depressão, mas nem toda criança que come doce é diabética. Nem toda criança que chora é deprimida. Nem toda criança que é agitada tem transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Agora, muito dessa agitação a gente tem trazido, porque eu vejo, às vezes, o cronograma de uma criança de 5 anos de idade. Escola, natação, futebol, inglês, espanhol, artes, teclado. Isso, aquilo. E tudo assim, 30 minutos para cada coisa, de uma passa para outra e da outra passa para outra, acabou. Às vezes, na hora que ela está terminando o aquecimento e começando a curtir a atividade, não, agora é hora de trocar, vamos para outra. E às vezes a mãe desesperada, porque a natação é num lugar, a aula de teclado é outra, não sei o que é na outra, e correndo com a criança, e correndo no trânsito, e agitando a criança no trânsito. A criança está no carrinho atrás, e a mãe, não vamos chegar, buzina, manda os outros sair da frente, a criança vai incorporando aquela agitação que a gente traz. Emmanuel, de novo, né? Espírito diz que podemos considerar que as crianças funcionam como verdadeiros médiuns dos espíritos de seus pais. Porque elas refletem exatamente aquilo que os pais estão trazendo. Então a gente se deixou entrar numa agitação tal que é natural que as crianças estejam agitadas. E hoje, para você manter uma criança tranquila, vai se tornando cada vez mais difícil. São tantos estímulos que a gente põe que depois desacelerar é um desafio. Porque tudo tem que ter som, imagem e movimento. Se não tiver som, imagem e movimento, a criança se desinteressa. É claro que depois de hiperestimulada com aquilo, não é qualquer coisa que satisfaz. É o que eu digo, quem é acostumado com pimenta, daí você depois põe assim, um pouquinho de coentro, um pouquinho de cominho, mas isso não é gosto de nada, porque eu sou acostumado com pimenta. Nós estamos acostumando as crianças com pimenta, e não é de estranhar que elas ficam nessa agitação toda. Marcelo, você tem 1 minuto para apresentar alternativas para esses pais, né, para aqueles que nos ouvem. O que fazer para desacelerar, para diminuir a ansiedade, controlar?
É preciso começar com coisas pequenas. Não tem jeito de eu levantar, a partir de hoje minha vida vai ser diferente. Eu vou aprender a contemplar o belo, a natureza, eu vou tratar minha esposa como uma pessoa única e absolutamente especial que ela é para mim. Eu vou olhar para os meus filhos e tirar um tempo com eles. Não é assim que a gente faz. Mas se não houver determinação de cada dia fazer um movimento no outro sentido, nós vamos ser arrastados. Porque a sociedade está convidando que a gente só aprofunde o distanciamento. Então não. Nós não aceitamos mais distanciar, nós vamos aproximar. Então, talvez seja necessário realmente proteger um tempo durante o seu dia. Olha, eu vou ter 30 minutos de qualidade com meu filho, vou ter 30 minutos de qualidade com a minha esposa, vou ter 30 minutos para eu orar, pensar, ler e refletir. Eu preciso conseguir achar esses momentos na minha agenda. E uma vez que eu vá me acostumando, porque no começo você vai ter 30 minutos, o que eu vou fazer 30 minutos? Fica olhando para o outro, não sabe o que fazer, pega o celular, vai olhar no Facebook as atualizações, porque é um desespero, porque eu estou desconectado durante 30 minutos. Não, esses vão ser os 30 minutos de verdadeira conexão. Então eu preciso me habituar a fazer isso de novo, isso não se faz de uma hora para outra. Então, se eu quero mudar essa minha vida industrial, eu tenho que voltar para o artesanal. E voltar para o artesanal é fazer mesmo com carinho, com cuidado e começar no pequenininho, nos pequenos gestos. Há quanto tempo não leva uma flor para a esposa? Há quanto tempo não senta e rola na grama com o filho? Há quanto tempo você não faz uma coisa que você gostaria de fazer mesmo? Então começa com pequenos gestos a mudar essa direção. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelas orientações. E aqui está falando o espírita, aqui está falando o médico, Marcelo, e a você que nos acompanhou. Fique conosco porque o programa ainda continua. E se você quiser ver a sua dúvida esclarecida, debatida, tratada em nossas entrevistas, escreva-nos, contato@avidaemfoco.com.br.